Repete assim comigo então, onde tudo começa. É, exatamente. Então eu queria que você repetisse uma frase comigo, mas com fé. Quem tem fé aqui? Amém. Repete assim comigo: sou abençoado demais para ficar estressado. Vamos de novo? Isso pode ser só uma frase de efeito, mas se dita com fé, é o próprio poder de Deus agindo na sua vida, mostrando quem você é em Cristo. Você é abençoado, diga grandemente abençoado, profundamente amado. Isso, então você é amado e abençoado demais para ficar estressado. Agora vamos fazer uma oração juntos? Convide Jesus para entrar. Eu sei que nós passamos por situações e circunstâncias, por problemas e por dificuldades relacionais, problemas financeiros, problemas de saúde, enfim, nós passamos por dificuldades, mas eu quero desafiar você a convida Jesus para entrar nessa situação que está te estressando, que está te provocando ao estresse, que está te levando à pressão, que está te levando à ansiedade. Convide Jesus para entrar nessa situação. Convide Jesus para se envolver na sua necessidade, para se envolver no seu problema. Deixa ele entrar no seu problema, deixa ele entrar na sua crise. Convida ele. Ai, Jesus, entra aqui, o meu problema é esse, é aquele outro, toma conta, eu não estou conseguindo resolver. Eu sei que eu sou abençoado, mas isso está me estressando demais. Convida Jesus para fazer parte dessa vida, desse problema, sabe? Quer você quer, eu tenho certeza que você quer. Quer você necessite de uma vitória, quer você necessite de algo novo, de cura nos seus relacionamentos, ou de provisão para a sua vida, você precisa ver que Deus é bom, que Ele te abençoa e que Ele está preocupado com você. Diz amém? Isso é uma coisa que você precisa fazer todo dia, irmão. É um exercício que você precisa fazer, igual você escova dente, igual você vai tomar seu café da manhã, ou vai fazer o seu almoço ou o seu jantar. Você é abençoado demais para continuar a viver estressado. Você é abençoado demais para conviver debaixo de pressão o tempo todo. Não significa dizer que a pressão vai mudar. Deus vai acabar com a pressão e com todos os problemas, não. Mas Ele vai acabar com a influência que isso tem na sua vida. E você vai entrar na atmosfera do descanso. É isso, é aí que começa a sua jornada. É aí que começa a nossa jornada. Entrar no descanso de Deus. Oh, Jesus, abre os olhos do nosso coração. Ó Deus, muda o nosso coração, traz revelação do nosso espírito, assim como diz Romanos 8, que o teu espírito possa testificar no nosso espírito de que somos filhos de Deus, de que somos amados do Pai. E como diz o versículo 17, se eu sou filho, eu também sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Essa é a minha posição, é esse o que eu sou, e eu preciso desenvolver essa fé, e essa fé é onde as coisas começam e vão começando, e a vida vai mudando e vai sendo transformada, porque o justo vive pela fé. O justo não vive daquilo que vê, o justo não vive daquilo que sente, o justo não vive daquilo que ele pode pegar, daquilo que ele consegue conquistar. O justo vive pela fé. Diz amém, em nome de Jesus. Meu amigo, não coloque a sua confiança no seu próprio entendimento. Em vez disso, dependa daquele que está mais interessado no seu sucesso do que você mesmo. Hebreus capítulo 4, versículo 2, nós vamos ler aqui na NVI, onde tudo começa. Hebreus 4, 2 diz assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós. Quantos já ouviram as boas novas? Amém. Tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Mas por quê? Pois, responde o autor, não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então parece que há uma contradição quando Paulo diz que a fé ela vem pelo ouvir, e aqui o autor de Hebreus, que eu acho que é o próprio Paulo, ele está dizendo que ouvir simplesmente e não colocar fé naquilo que se ouve não adianta nada. É apenas um ouvir vazio, de palavras que entram e que saem. Na verdade, essas duas coisas precisam andar juntas, de braços dados, de mãos dadas. Você precisa ouvir com fé, e você precisa ter fé para ouvir as boas novas da palavra. Esse texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 2, ele está se referindo ao povo de Israel, que
que depois de receber tantas promessas, depois de ver Deus fazer tantos milagres na saída do Egito, no caminho até a terra da promessa, na hora de entrar na terra, desiste daquilo. Por quê? Porque simplesmente 10 dos 12 espias dão um relatório negativo, diz que aquilo não vai funcionar, que o povo de lá é muito forte, que eles são como gafanhotos, e começam a trazer uma derrotada de palavras, de falácias, e isso tudo gera uma incredulidade. Ou seja, quando você dá ouvido à circunstância, ou a coisas que as pessoas estão dizendo, seja lá onde for, por isso toma muito cuidado com aquilo que você escuta, porque isso pode te levar a uma vitória, ou pode te levar a uma derrota. Sabe, a moeda do céu é a fé. Se você não crê em Deus, você não vai conseguir conquistar aquilo que Ele prometeu para você. O problema daquele povo lá, nesse dia, nesse tempo, foi incredulidade. Essa incredulidade derruba, e o inimigo ele trabalha para provocar a sua incredulidade, a sua dúvida, a sua insegurança, sempre contestando a palavra da promessa. Repete isso apenas para você se lembrar. O inimigo sempre contesta a palavra da promessa. Então Deus disse, mas o inimigo vai dizer para você: será que é assim mesmo? Será que vai acontecer dessa forma? Olha para a Bíblia. Deus disse: não coma do fruto. E a serpente, quando aparece para Eva, ela vai dizer: por acaso Deus disse que o dia que você comer você vai morrer? É isso que Deus disse. Aí a serpente diz: mas não é bem assim, você vai ser igual a ele. Todas as vezes que nós tomamos as nossas decisões, e elas não são baseadas em fé, mas são baseadas na opinião de quem quer que seja, e que muitas das vezes essas opiniões são baseadas e vêm do maligno, nós estamos dizendo: eu não acredito em Deus, eu prefiro acreditar no fulano, nessa circunstância e nesse problema. Quem está me entendendo? Então, querido, o que o autor está dizendo é exatamente isso. Quando você ouve a palavra da promessa, ela precisa ser acompanhada de fé. Deus disse: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Essa promessa foi feita lá em Abraão. Passou para Isaac, passou para Jacó, passou para os filhos, os 12 filhos de Jacó, durou durante o período todo da escravidão e do tempo do Egito, até que chegou a hora, e depois de todos os milagres, eles ficaram com medo de cidades fortes e de inimigos, e preferiram acreditar na opinião daqueles caras do que acreditar na opinião de Deus. Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, e começa tudo aí. Então, quando nós estamos assim, terminando um tempo de reconstrução, de demolição, é preciso que os seus conceitos naturais, eles sejam desfeitos, desmoronados. Eles precisam ficar sem chão. Para quê? Para que outra coisa possa ser construída no lugar. A promessa de Deus é maior do que qualquer outro tipo de palavra, e isso precisa, enquanto eu estou falando, testificar no seu coração, porque simplesmente você diz: eu já sei disso, eu já vi esse texto 350 milhões de vezes, eu já li isso na Bíblia, eu já ouvi 200 mil mensagens sobre isso, e você continua no mesmo lugar e não saiu daí. Não adiantou nada, porque isso não foi temperado com fé. Não basta ter o conhecimento cognitivo, mental, é preciso ter fé no coração. Diz amém. Então, a mensagem da graça, ela é a pregação do Evangelho. O Evangelho são boas novas de salvação. Tempere isso com fé, mas é preciso que você, de fato, creia nisso. Creia em quê? Creia que Deus é bom, que Ele enviou Jesus, seu Filho, à terra para morrer em meu lugar, para perdoar os meus pecados e ressuscitar para a minha justificação. É isso que é cantado, é isso que é pregado, é nisso que eu preciso. Aí eu creio nisso. Não crê. Crê para a sua salvação. Espero que um dia nós nos encontremos no céu. Mas é preciso crer nessa premissa e entender que Jesus é o Salvador de todas as circunstâncias e não apenas da sua alma, porque quando você entra diante de uma situação difícil na sua vida, seja ela, conforme eu já disse, de relacionamentos, às vezes familiares e tal, seja ela de enfermidade, de doença, ou seja ela de falta de provisão, de necessidade financeira, ou qualquer outra coisa que venha a ser, você vai olhar para aquele problema e vai ver ele monstruoso, e não vai conseguir acreditar que você é filho amado de Deus. E quando você desconfia disso, você está desconfiando de quem? Está desconfiando de Deus. Eu convido você depois, se você não viu ainda, eu repostei um stories hoje do pastor Luiz pela manhã, que alguém pergunta sobre isso para ele, porque se a pessoa se sentia amaldiçoada, se sentia sendo punida por Deus.
e ele faz perguntas e traz respostas esclarecedoras depois de você. Agora não, tá? Mas depois, eu falei o quê? Depois do culto, você vai lá, abre os meus stories, pode ir direto na postagem dele, e olha como ele traz luz para essa razão, para essa questão. No final, nós não cremos no sacrifício de Jesus e achamos que o sacrifício de Jesus não é o suficiente para tirar a gente do buraco que a gente se meteu. E quando nós fazemos isso, nós estamos insultando o Espírito da graça, dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente e que Deus não nos ama tanto assim. Percebe? Como a sutileza do inimigo trabalha para trazer incredulidade, e você continua lutando com as suas forças, na sua vida, com a sua dedicação, com a sua perseverança, e isso só trouxe você até onde você está. Mas eu quero dizer que Deus quer te levar a ao novo patamar, um novo estágio de vida, de alegria e de bênção com Ele, sabe? Então, não apenas tenha o conhecimento, mas permita que isso se transforme em fé no seu coração. Vamos ver o que o nosso amado Jesus fala a respeito dessa questão. Se você crê, Jesus disse, tudo é possível. Então, no ministério de Jesus, essa recomendação era corriqueira. Em todo o tempo ele falava a mesma coisa. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Eu vou fazer uma pergunta retórica: você de fato crê nisso? Pois bem, mas se nós de fato cremos nisso, por que essas coisas, esse tudo ali, não é tudo que você quer, é tudo que ele prometeu, tudo que ele tem um compromisso com você? Por que todas essas coisas não aconteceram ainda? Aí você se coloca em duas situações que são desconfortáveis. Uma é, você acha que não merece tanto assim, que você não é bom o suficiente, e isso leva a um problema maior. A outra é, você acha que não é verdade, que Deus prometeu aquilo ali só para alguns, para pessoas especiais. Então um ou outro recebe, mas nem todo mundo. Entenda que seja como for a sua forma de pensar, todas as duas formas, e se você achar uma terceira, vão levar a uma dúvida, a uma incredulidade com relação a quem? A Deus. E é isso que impede o milagre e o poder de Deus agir na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Se pode, tudo é possível aquele que crê. O que Jesus estava fazendo ali? Todo mundo sabe que a história do pai que tinha um menino endemoniado e ninguém conseguia expulsar o demônio, e o pai vai até Jesus depois de ir a seus discípulos e ninguém conseguiu resolver coisa nenhuma, e Jesus diz isso para ele: tudo é possível que crê. Tudo é possível. Qual a sua situação de vida? Tudo é possível que crê. Qual a situação de família? Tudo é possível que crê. A resposta de Jesus, ela permanece. Qual a situação de saúde? Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Todas as promessas de Deus têm em Cristo, sim, tudo é possível que crê. O que Jesus estava fazendo? Estava provocando, diga comigo, provocando. Ele estava provocando fé no coração daquele pai, porque para ele agir, Jesus precisa de alguma coisa para agir na vida, ele precisa de fé. Jesus estava provocando fé no coração daquele pai, e o pai disse para ele: eu creio, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, na minha incredulidade. E Jesus cura o menino, todo mundo sabe que o menino é liberto. Jesus está provocando fé no seu coração, a fé que vai além dos problemas, das circunstâncias, da opinião de quem está perto de você, dos pensamentos que são lançados na sua cabeça. Então essa fé é necessária para quê? Para que o milagre, para que a bênção, para que o novo de Deus aconteça na sua vida. Foi por isso que a mulher hemorrágica foi curada, porque ela teve o quê? Fé. O leproso lá do Sermão da Montanha, que vai no meio do caminho de Jesus: se quiseres tu pode me curar. O que ele tinha que os outros leprosos não tinham? Fé. O que aquela mulher hemorrágica tinha que todas as outras mulheres hemorrágicas não tinham? Fé. É isso que move o coração de Deus. Aquele paralítico que foi levado pelos amigos e desceram ele pelo telhado, o que aquele pessoal tinha que os outros não tinham? Fé. Tinha uma multidão ali, a ponto de o cara ter que subir no telhado e descer, não tinha como entrar pela porta.
O que aqueles ali tinham que toda aquela multidão não tinha? A multidão estava toda ouvindo a pregação, mas aqueles ali tinham algo diferente. O que eles tinham? Fé. Sabe, a palavra de Jesus, ela precisa produzir fé no nosso coração. Aquele servo do centurião, o cara no centurião romano, estava longe de ser judeu, ele não era crente, mas ele disse: o Senhor disse, o meu servo vai ser curado, e Jesus disse: eu vou com você. Não, diz só uma palavrazinha, e eu sei que vai acontecer. O que é isso? É fé. Essa fé que move o coração de Deus. A mulher sírio-fenícia que ficava gritando, Jesus deu um passa-fora nela, e deu outro, por quê? Jesus é mau? Não, porque Jesus estava numa missão, as ovelhas perdidas de Israel. Mas mesmo uma ovelha que não é de Israel, mesmo que seja um bode, se demonstrar fé, vai receber, porque a fé move o coração de Deus na direção daquele que crê. Até os cachorrinhos comem das migalhas, disse aquela mulher. E Jesus olhou para ela e disse: uau, que fé! Seja feito conforme você crê. Essa é a palavra preferida de Jesus. Por que as coisas não estão acontecendo conosco? Porque elas precisam ser feitas da forma que nós cremos, sabe? E como é que nós cremos? Nós precisamos crer que Deus é Pai, que enviou seu Filho Jesus, que morreu por nós na cruz, e tudo isso junto é a maior forma de amor que já existiu nessa terra. Então repete comigo assim: eu sou filho amado do Pai. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Nessa relação que tinha entre judeus e gentios, marginalizados, pessoas impuras, todo tipo de gente, aquilo nunca foi uma questão de religião, não é bandeira denominacional, sempre foi uma questão de fé. Por isso, no Mar da Galileia, olha o que aconteceu em Marcos capítulo 4, versículo 40, Marcos 4, 40, diz assim: então perguntou aos seus discípulos, o que estava acontecendo ali? Uma grande tempestade, e o barco estava por afundar. E os discípulos, que eram a maioria deles pescadores, já tinham tentado todas as formas possíveis de resolver o problema humanamente, baseado nos recursos humanos e na força natural, e não adiantou de nada. Sabe, às vezes Jesus deixa você chegar no extremo da sua situação, no extremo da sua necessidade, no extremo do seu conhecimento. Porque o seu conhecimento vai te levar até algum lugar, de fato vai, o seu esforço vai te levar a algum lugar, mas existe um lugar que o seu esforço e o seu conhecimento jamais poderão te levar, e eu estou dizendo que é nesse lugar que Deus quer colocar você nesses dias, porque é o tempo novo, sabe, é algo novo que Deus está fazendo na sua vida. Chega, por mais que você tenha 30, 40, 50 anos de crente, 60, não sei, tem uma vida inteira dentro da igreja e continuou vivendo dentro desse sistema medíocre, desse sistema comum. Deus quer mudar essa história, aonde você não fica olhando para o lado, você fica olhando para cima e fica entendendo que Deus te ama e quer mudar a história da sua vida. Sabe, quando aqueles caras ficaram naquela situação, Jesus permitiu que eles fossem ao limite, e Jesus vai fazendo o que? Dormindo. Enquanto você está lutando com as suas forças exaustivamente, Jesus está. Mas quando você desiste de lutar com as suas forças e dá o comando para ele, mas isso é um problema, né? Dá o comando. Como é que se dá o comando para ele? Hein? Quem é crente bastante para pegar o seu cartão de crédito, levantar assim e dizer assim: Senhor, está aqui, toma o comando da minha situação financeira. Se você está quebrado, você é o primeiro a levantar. Se você está com algum, você quer ter o controle. Onde é que Deus trabalha nisso? Isso para Jesus é canção de ninar. Você está fazendo Jesus dormir no seu barco. Desiste dessa luta e confia de que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. E eu vou insistir com isso. O problema da igreja, não dessa igreja,
Mas o problema da igreja que está ali, da igreja que está lá, da igreja que está lá no Japão, é não confiar na promessa. Então a primeira coisa que faz de manhã é saber a cotação do dólar, saber como é que está o padrão, qual foi a bobagem que o presidente falou, o que aconteceu ali no Congresso, o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo, porque agora tem metanol, tem crente apavorado porque tem metanol. Eu não boto metanol nem no meu carro, porque consome mais rápido, né? Sabe, não importa a circunstância, importa é que Deus está cuidando de você. Então Jesus, ele confronta os discípulos quando ele diz assim, perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Imagine um sujeito natural respondendo para uma situação dessa. O senhor está cego? O camarada mais temperamental vai logo explodir, né? É maluco? Você conhece alguém que responderia assim para Jesus? Eu ia pensar, mas é Jesus, na hora que o sangue está quente e que a morte está chegando, alguém ia dizer, está maluco? Olha o vento. Todo mundo sabe o que aconteceu. Mas Jesus repreendeu os discípulos, não foi por causa dos pecados dele, foi por causa da incredulidade. Ainda não tem? Ainda não tem fé? Mas sabe, se o pastor diz isso para alguém que está passando por uma necessidade e vai pedir uma cesta básica, por que você está passando por essa necessidade? Você ainda não tem fé? O que essa pessoa vai fazer com o pastor? Vai dar na cara dele. Não vai? Por que você está passando por esse problema de relacionamento? Você ainda não tem fé? Ainda vai sair falando mal dele. Vai dizer, olha o que o pastor disse. E o que mais tem aí é gente disseminando narrativas falaciosas e contrárias, contraditórias à palavra de Deus. Eu não estou dizendo que não vai dar uma cestazinha básica, mas eu estou dizendo, Deus não te criou, Jesus não te salvou para viver de cesta básica. É só um exemplo. Jesus não te salvou, Deus não te criou para viver de amor em amor, de relacionamento em relacionamento, para fazer das pessoas muletas emocionais para você poder suportar a vida. Deus não te chamou para nada disso. E por que você não recebe? Só tem duas explicações. Ou você não é crente, e aí você está por conta própria, ou você é um crente, mas que não consegue crer no amor de Deus por você. Deus está mais interessado no seu sucesso que você. O que vocês estão fazendo? Estão com medo do quê? Não tem fé? E diz para o vento, para o mar, para, calma, fica quieto. E ali há uma grande bonança. Sabe, só teve uma vez que Jesus não respondeu assim. Quando ele estava na cruz, e alguém disse para ele assim, tu és o Filho de Deus, desce daí, né? O ladrão do lado, né? Salva você e salva nós também. Jesus respondeu aquilo? Não. Por quê? Primeiro, porque não foi argumento de fé. Segundo, porque ele estava ali com um motivo e uma razão. Porque se ele não estivesse lá, você não estaria aqui. Se ele não passasse por aquilo, você não estaria aqui. É nisso que você precisa crer. A obra consumada de Jesus nos qualifica a receber tudo aquilo que é direito dele na cruz. Vire para quem está ao seu lado e pergunta, você pode crer? Se você pode crer, Jesus está dizendo para você, tudo é possível ao que crê. Quem dá um aplauso a Jesus nessa manhã? Agir em fé, irmão, é ver o invisível. Como eu já disse para vocês, a moeda do céu é a fé. No Novo Testamento, na Nova Aliança, sem fé, não tem jeito. É impossível agradar a Deus. Isso que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha só, o autor diz assim, sem fé, vamos juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa que ele existe e que recompensa. Olha só, tem muita coisa aqui, se eu for pregar
Só nesse texto aqui nós vamos passar o dia aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Não tem jeito. Ou você apresenta-se diante de Deus com fé no sangue, ou se apresenta na sua justiça. Se a tua justiça te gabarita aí na frente de Deus, parabéns. Mas se não te gabarita aí na frente de Deus, é melhor você ter fé no sangue e apresentar Jesus na frente dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive da fé. Mas ele diz assim mais: quem dele se aproxima, de Deus se aproxima, precisa fazer o quê? Crer. Precisa conhecer? Não. Precisa entender? Não. Precisa saber explicar? Não. Precisa crer. Precisa concordar? Ou basta concordar? Não. Precisa crer. Hebreus 11, você sabe que é a galeria dos heróis da fé. Eu vou falar de um deles só hoje. Mas todos eles atingiram o que atingiram, conquistaram o que conquistaram pela fé. Mas eles fizeram coisas, mas tudo pela fé. Tudo que nós fazemos para Deus precisa ser obra de fé. A Bíblia chega a dizer que aquilo que não vem de fé é pecado. Por quê? Isso é pregação para outro dia. Mas por que aquilo que não vem de fé é pecado? Só um pouquinho? Dá tempo? Só um pouquinho, hein? Depois não reclama não, hein? Qual foi o problema da oferta de Caim? Você deve ter ouvido o ministro falando de oferta disso 1 milhão de vezes. Qual foi o problema da oferta de Caim? Teve alguma coisa errada? Ele ofereceu do fruto da terra o melhor que ele tinha. E Deus o rejeitou. Considerou ele ímpio. Não recebeu a oferta dele. Tempo para meditação. Por que Deus recebeu a oferta de Abel? Ah, porque um deu legume e Deus prefere carne. Não, aí é uma outra história. Deus não é nem vegetariano, nem carnívoro, nada disso. Isso é outro papo. Porque Abel chegou diante de Deus com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por que aquilo que não vem de fé é pecado? No exemplo de Caim é muito claro. Caim oferece para Deus, o fruto do seu trabalho, do seu esforço. E Deus diz para ele: não. Eu sei que você se esforçou muito, que você trabalhou muito, que você arou a terra, que você plantou o fruto, mas hoje para você é não. E Abel chega diante dele, talvez com muito menos esforço, porque o cordeirinho nasceu, ele não deu à luz. Botou o bichinho para pastar e deu água. Depois matou ele e ofereceu o sangue. E Deus disse para ele: sim. Sem fé, cara, você quer agradar a Deus? Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Como é que você agrada marido a sua esposa? Esposa, como é que você agrada o seu marido? Se você quer agradar, o que você faz? Hein? Você faz alguma coisa que ele ou ela gosta. Por que cargas d'água com Deus você quer agradar ele do jeito que você quer e não do jeito que ele quer? Você quer oferecer o melhor que você tem e ele não quer o melhor que você tem, porque não é o suficiente. E como não é o suficiente, ele mesmo já apresentou o melhor para ser o nosso representante. Então, em vez de você ir para Deus na sua justiça, vai para Deus na justiça de Cristo. Oferece o sangue, oferece o cordeiro. Hoje é ceia. Você precisa ter revelação. Oferece o sangue. Vai para Jesus no sangue, não vai nos seus méritos. É por isso, foi fechar o parênteses, que aquilo que não vem de fé é pecado. O justo vive pela fé. Quem está me entendendo diz amém. Oh Jesus, traz revelação para nós. Abraão é o pai da fé.
Ele é o pai da fé porque ele fez o quê? Creu. Ponto. Ele fez muitas outras coisas? Fez, mas ele é considerado o pai da fé por quê? Porque creu. Se você ler Hebreus aqui, fala de José. José é muito engraçado. Muito engraçado. José fez coisas extraordinárias. Ele representa, ele é uma figura do próprio Cristo, mas quando ele é lembrado na galeria dos heróis da fé, ele diz assim, porque pela fé, ele disse para não deixar os seus ossos aqui no Egito e levar para a terra da promessa. E tudo aquilo que ele fez, não importava. O que importava é que ele teve fé para olhar lá na frente e saber que a promessa de Deus ia se cumprir, e que quando se cumprisse, nem os ossos dele, ele queria que ficasse naquele lugar. Fé. E as obras dele? A gente bate palma para ele. Ele é maravilhoso, mas ele é lembrado por causa da sua fé. Abraão é o pai da fé. Olha o texto de Hebreus 11:11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade. Interessante que ele não fala isso de Abraão, né? Pela fé, Abraão e Sara, velha, estéril, cheio de problema. Ele diz assim: recebeu poder para gerar um filho. Sara sempre teve fé. A Bíblia diz que pela fé, mas foi Sara que deu H para Abraão, para dar uma ajudinha a Deus e colocar recursos humanos e naturais na sopa que Deus estava fazendo. E na sopa de Deus só tem carne de cordeiro. Vamos botar um pouquinho de recurso humano. Deus rejeitou Ismael. Todo mundo conhece a história. Mas diz assim: recebeu poder para gerar um filho. Porque, olha só, isso aqui é muito importante. Fala, muito importante. Vire para você mesmo e diga: é muito importante. Isso é uma chave que vira na fé. Vamos ler comigo aqui. Então, ele recebeu pela fé Abraão e também para a própria Sara, apesar de, recebeu poder para gerar um filho. Porque, vamos juntos aqui? Entenda a diferença, porque eu aprendi isso esse ano. Eu tenho 50 anos de crente. Eu aprendi esse ano. Porque a gente fala muito da promessa e a gente quer crer sempre na... No ano da reconstrução, isso é um conceito que eu tive que reconstruir. A minha fé não está na promessa necessariamente, mas está naquele que fez a promessa. Considerar que ele é fiel. Quem? Aquele que havia feito a promessa. É por isso que, se você não crê na cruz de Cristo, na obra do Calvário, na obra consumada, você nunca vai conseguir receber o milagre na sua vida. Você precisa crer naquele que fez a promessa, no preço que foi pago. Porque se você não crê no preço que foi pago, você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para poder resolver o seu problema. E aí você está aborrecendo o papai. Não vai deixar de ser filho, mas está igual aquele filho mais velho da história do filho pródigo. Está lá cheio de... porque ali, aquele mais novo, a bênção sempre vem na vida dele. Olha lá, o pai está sempre abençoando, ele anda de carro novo, a família dele é bonita, as coisas na vida dele acontecem, parece que nunca tem problema, e eu estou aqui, e eu estou assim, e eu estou assado. Deixou de ser filho? Não, mas é um filho que está duvidando do amor do pai, que está baseando a sua condição na sua performance. Eu faço tudo certinho e nunca recebo. Isso é justiça própria, hein? Grande quantidade. Eu faço tudo certinho e nunca recebo. Pois é, talvez você não receba porque você está fazendo demais, tudo certinho. Eu vou passar a fazer errado? Claro que não. Você vai passar a confiar naquele que é fiel. Você entendeu isso? Claro que entendeu. Aqui eu estou diante de pessoas inteligentes, mas como eu disse para você, é preciso crer. Crer. O primeiro texto de Hebreus, capítulo 4, diz lá: eles não entraram na promessa,
porque eles ouviram a palavra, assim como nós, mas não foi temperada com fé. Não foi temperada com fé, não adicionou fé. A maneira mais fácil da gente ver isso acontecer é em questões financeiras, né? Porque a pessoa, ela acredita naquilo que está na mão dela e não consegue entender o princípio de Elias, quando ele diz assim: vai lá e faz um bolo conforme você disse, para aquela viúva de Sarepta, mas primeiro traz para mim. Se você fala uma coisa dessa aí, está gravado aqui no YouTube, vai para o ar segunda-feira, entendeu? Se as pessoas ouvem uma coisa dessa, isso é um absurdo. O pastor está tirando dinheiro do pastor. Eu não falei nada. Aquilo foi o profeta em nome de Deus, porque Deus, ele quer ver a fé daquele que crê nele. Agora, não faça isso simplesmente porque você ouviu falar. É preciso que você tenha a testificação do Espírito no seu coração. Aquela viúva de Sarepta, ela creu. E só acabou o azeite e a farinha quando choveu sobre a terra. Uau! Vamos repetir só o finalzinho aqui. E recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quando você não acredita na promessa, você não está acreditando em quem fez a promessa. Você é filho amado. Deixa eu completar esse pensamento, por causa da hora, nós vamos cear hoje. A fé, ela tem um nascedouro. A fé nasce no amor. Repete comigo. A fé nasce no amor. Sim, o amor é o caminho que faz a fé fluir e faz o impossível acontecer. Mas antes que você pense em qualquer coisa, fica calmo. Eu não estou falando do seu amor, mas do amor de Jesus por você. Afinal, repete, eu sou profundamente amado. Eu sou profundamente amado. Profundamente amado. É nesse amor que nasce a fé. E eu vou provar isso para vocês. A nossa dificuldade em crer está nas nossas impossibilidades. Nós olhamos demais para nós mesmos e concluímos que determinada coisa é impossível. Quando olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós somos edificados e crescemos na medida da fé. Eu estou pensando se eu conto uma experiência ou não, porque essa coisa fica gravada e depois acaba alguém relacionando. Mas eu tinha um problema com uma pessoa aqui do Jardim Catarina a respeito de uma situação que o meu nome estava negativado. E eu pedi ajuda a muita gente, a Samuel, por exemplo, a Dudu, entendeu? Os pastores, para resolver o problema, para intermediar junto àquela pessoa, e a coisa não evoluiu, a coisa não andava, parecia que ia, não ia. E no final do mês passado nós tivemos aqui, né, de manhã, o culto das causas impossíveis. E eu escrevi lá: eu não quero pagar uma dívida cara que eu não gerei. Ou isso é justiça própria, pode até ser, mas não fui eu que fiz a dívida, cada um com a sua, né? Paga a sua, pô, deixa eu pagar a minha, não me incomodo de pagar a minha, você paga a sua. Agora, a minha dívida com relação a Deus, eu quero dizer que essa já foi paga. Agora, a dívida que nós temos com os irmãos, paga, irmão, não, pô, né? Paga. Agora, a sua dívida com Deus está paga, entenda isso. Por isso você é filho amado. Filho amado. Diga que eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Os meus filhos entendem muito bem disso. Aí esquece de dar presente, esquece de não sei o quê, e quando precisa faz o quê? Vai. É porque eles são filhos, eles foram criados assim. A gente precisa compreender isso, que Deus é assim conosco também. Deus é assim com você também. Aí eu coloquei o pedido aqui. O tempo foi passando, nós fomos para a capacitação de pastores. A turma está aí, sabe, né, que foi a capacitação.
Que um pastor amigo meu, que eles acharam o cara um mala, ninguém tinha paciência para ouvir o cara, e fala, e não para de falar. Aí começou o jogo do Vasco. Dudu arrumou a patotinha dos vascaínos, botou lá, eu falei, isso vai dar ruim, estou lá fora. E o cara falando. E no meio da situação toda, eu falei para ele, assim, pensei assim, vi no meu coração, fala para ele daquele problema. Aí eu mostrei para ele uma cópia de um documento do problema, e ele falou para mim assim, eu resolvo isso para você entre 15 dias a um mês. Resolveu ontem, Rodrigo. Sumiu. Aí você vai dizer assim, mas foi o pastor lá que fez isso. Vá ser incrédulo assim, lá no quinto dos infernos. Deus providencia. Esse negócio está gravando, é um perigo, né? Vá ser incrédulo assim, lá em outro lugar. Mas Deus providencia os encontros que você precisa, coloca as pessoas certas na sua frente, sabe? Você não precisa ficar procurando. Eu não procurei nada, eu confiei em Deus, porque não estava. Enquanto eu confiei nas pessoas, não que as pessoas fossem ruins ou que não tentaram, todas se esforçaram, todas tentaram, não é disso que eu estou falando. Mas enquanto você confia nas pessoas, às vezes não vem a resposta, mas quando você confia em Deus, aí, amigo, você entende que você é filho amado. O Pai vai resolver a sua crise, vai resolver o seu problema, Ele vai trabalhar em seu favor. Mesmo que você tenha um adversário, mas você é filho. E o adversário? Não. Sinto muito. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em? Ele é o quê? Autor e consumador da nossa fé. Por quê? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, imagina, o pai chamou Jesus e disse assim, meu filho, eu vou te dar uma alegria que ninguém nunca teve nem nunca vai ter. Você vai ser o Salvador do mundo. Você já é o Criador e agora você vai ser o Salvador. E eu vou gerar bilhões de pessoas iguais a você, iguaizinhas a você, porque eu te amo muito. E eu amo você tanto, e eu tenho tanto amor. Imagina Deus falando para Jesus, que eu quero dividir esse amor com mais 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, sei lá quantos bilhões de pessoas somos nós hoje, crentes, salvos em Cristo Jesus. Você vai ter uma alegria que nunca vai ter fim. Mas Jesus deve ter pensado, tem sempre um mais, né? Mas vai ter que suportar a cruz, desprezando ele tinha que desprezar a vergonha que ele ia passar. Ele é Deus, se fez carne, foi pendurado numa cruz, todo ensanguentado, açoitado, com os ossos à mostra, pelado, vergonha. Hebreus chama de opróbrio de Jesus, vergonha. Mas no final vai se assentar à direita de Deus. E Jesus disse sim. Por quê? O motivo de Jesus era o mesmo motivo do Pai: amor. Amor, fala amor. Fala, amor. Está com dificuldade de falar amor? O amor do Pai por você não é igual ao amor da sua mulher nem do seu marido, não. Esse amor aí tem interesses, outros, muitos, alguns, enormes, não, mas o interesse do Pai, o amor do Pai, ele é altruísta. O que você entrou no negócio? Você entrou com nada, ele entrou com tudo. Tem um cântico, e eu vou estourar o tempo, hein? Jesus é a aliança entre... Quem lembra? Ficou desafinado para chuchu, hein? Né? Muito ruim.
Jesus é aliança entre você e Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele não podia fazer uma aliança. A nova aliança não é feita entre Deus e a igreja. Não, a nova aliança não é feita entre Deus e você. A nova aliança é feita entre Deus e Jesus. Ele é o seu representante, ele é o seu fiador, ele é o fiel depositário dessa aliança. Deus olhou assim: não adianta eu fazer aliança com ninguém. Eu não vou fazer aliança com o Diego, porque eu amo muito o Diego, mas ele vai aparecer com a moto barulhenta no meu ouvido. Então eu vou fazer. Lembrei, parou a moto lá na outra esquina. Pois é, eu acho que é ele que passa lá na 17, na hora que eu estou pregando. E quando ele lá em Santa Bárbara, ele vai para lá, vai. Oh, Jesus. Não, eu não sou imitador de. O que eu estava dizendo mesmo? Jesus é aliança. Deus fez aliança com Jesus. Isso é um texto lá de Gênesis, capítulo 15, página 18, que isso fala a respeito disso, depois eu explico para você. Mas foi o amor que moveu Deus a fazer o que fez. Por isso, repete comigo: eu sou filho amado. 1 Coríntios 12, 31, a parte B do versículo diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. A gente está falando de dons espirituais, de poder para a igreja de Corinto, né? Todo mundo quer ter poder. Eu falo em língua, eu interpreto língua, eu faço milagre, eu curo, eu falo não sei o quê. E eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Esse caminho é o caminho do amor. 1 Coríntios 13, 13. Eu vou pular o capítulo todo, né? Não vou falar sobre ele, mas Paulo diz assim: assim permanecem agora esses três. Olha só: a fé, a esperança, mas o maior é o amor. Por quê? Porque o amor é o caminho que leva lá. Não é o amor seu, mas é o amor de Deus por você. É isso que faz você ter fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Sabe, eu achava até que era a esperança que levava à fé, mas isso é uma outra reconstrução. Na verdade, a fé me leva a esperar. O que isso significa? Quantos vão para o céu aqui? Tá bom, você está pensando em muitas coisas, formas de explicar o que Jesus prometeu. Que um dia todos nós, na casa de meu pai, há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Então, isso é uma certeza na sua vida? É? Eu vou sair daqui para ir no sepultamento. A pastora já morreu ontem, ela já está no céu desde ontem. Por que eu posso dizer isso? Porque eu posso ter essa certeza? Porque Jesus prometeu que seria assim. Mas você não morreu ainda, você espera o arrebatamento. Você faz o quê? Espera. Então a esperança, ela é baseada em uma certeza. Isso é fé. Eu estou esperando aquilo que já é meu. Eu não peguei ainda, eu não provei ainda, eu não mergulhei ainda, mas já é meu. É meu. Ninguém pode tirar de mim, porque o amor de Deus é assim. Então existe a fé, existe a esperança e existe o amor. E o amor de Deus te leva por esse caminho. Gênesis 6:8 diz assim: Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. É um outro personagem dos heróis da fé. Lá em Gênesis diz que Noé encontrou favor, graça. Deus amou Noé. Noé não era melhor do que os outros. Não, a Bíblia diz que Noé era justo. Eu vou te mostrar onde é que a Bíblia diz que Noé era justo. Deus amou Noé, e no meio daquela multidão, daquela gente toda que tinha, ele escolheu Noé. O nome Noé significa descanso. Descanso. Qual era a diferença de Noé para aquela gente toda? Deixa eu pular aqui por causa do tempo. Hebreus 11:7. Olha só: pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. E aí, ponto.
Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu o quê? Está difícil, médico de vista, botar óculos, e recebeu Se você termina essa frase e diz assim, recebeu a justiça, fica parecendo que é a justiça dele. Ele era bom pra caraca, ele era o cara. Deus olhou e disse a Noé, esse é o melhor de todos, porque ele é justo, porque ele é bom, porque ele é perfeito, ele vai construir a arca. Foi assim? Não. Mas o que diz lá é que ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Então, pela fé, ele foi declarado o quê? Justo, porque a justiça que ele recebeu veio por meio da sua. Por isso a Bíblia diz no Novo Testamento, o justo viverá, não é do seu, vou chatear você, mas não é por causa da sua beleza, do seu conhecimento, do seu dinheiro, da sua humildade, da sua grande humildade. Mas eu sou muito humilde, nunca existiu ninguém tão humilde como eu. Não, isso aí é tudo obra, é tudo Caim. Mas o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Por que eu posso acreditar nisso? 2 Timóteo 2,13 diz assim, se formos infiéis, para mostrar para você que Deus não age em cima do que você faz, mas Deus age em cima daquilo que você crê. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Mesmo que você vacile, Deus continua fiel. Fiel à palavra dele. E quando você crê na fidelidade de Deus, você vai expressar e vai receber do amor dele para com você e para com a sua vida. Por isso eu vou terminar com Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 10. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando éramos ainda pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. É o amor de Deus que te conduz, é o amor de Deus que te conquista, é o amor de Deus que faz você justo, é o amor de Deus que faz mudar a história da sua vida. E diga comigo, eu sou filho amado, profundamente amado. Diga assim, e a ira de Deus não vem sobre a minha vida. Quem pode dizer um amém para isso? Fica de pé em nome de Jesus.